Vamos para mais um cafezinho e vamos falar de talvez observabilidade, microserviços, alguma coisa por aí. Vamos lá? Bom, a semana eu quero fazer cafezinhos mais técnicos, né? Desculpa aí as últimas semanas, mas é que eu acabo respondendo a demandas de vocês, né? Ou seja, alguém pede lá no Twitter, no Blue Sky, ou comentário, eu pego os comentários e uso como cafezinho, mas assim, mas eu queria falar sobre o que eu tenho feito nos últimos tempos, né? E é uma coisa que eu assim, eu gosto bastante, que é pegar, olhar para o software, não em produção, porque eu não tenho acesso a esse software em produção, mas olhar para as demandas de produção, fazer testes localmente, ver como é que o software se comporta, descrever esse software e tentar mudar ele de forma que ele seja mais eficaz, né? Eu até uso muito a palavra performático, né? E minha orientadora vive puxando minha orelha e fala assim, tipo, performance é um termo que ele não existe no português, né? É desempenho, né? Ele seja mais eficaz, né? Ou ele tem um desempenho. E sempre que a gente fala de performance, né, desempenho, a gente fala em relação a alguma coisa, né? Então, por exemplo, eu posso falar de performance como assim, o tempo de resposta que o meu software dá para uma requisição. Então, a performance ela começa. Alguém perguntou na live, o Kilmister perguntou na live de sexta-feira que eu fiz. Pra quem não viu a live de sexta-feira que eu fiz uma live assim, e todas as lives que eu faço é, tipo, conseguir terminar mais cedo não, terminar no horário, sem ter. Porque às vezes eu termino no horário ou de sexta-feira, né, ou termino com a cabeça muito cheia, ou eu não termino, né? Mas sexta-feira eu consegui terminar um pouquinho mais cedo e eu fiz uma live mostrando como é que a gente usa o Visual VM e o Java Fly Record. São duas ferramentas excelentes para você olhar para o seu. Exatamente o que eu estou falando. Você olhar para o seu software, como é que está funcionando, né? E ontem eu fiz um post, né? Ontem não teve cafezinho, mas eu aproveitei para fazer um post no blog, que é uma coisa que eu não fazia há muito tempo, que é como gerar o frame graph. E aí eu usei o Java Fly Recorder, né? Aliás, eu acho que eu fiz um. Não, eu usei o Java File Recorder. Eu ia falar que eu não citei o Java Mission Control, né? Pra quem não viu minha live, vai lá, eu mostro tudo, eu explico tudo. Eu travo um pouco das lives, porque é o seguinte, é sem roteiro também a live, então eu na hora eu decido, eu vou mostrar, e às vezes eu olho assim, putz, mas isso não é aqui. Aí depois eu me lembrei que o que eu tava esperando era do Java da versão comercial, né? Da Sun e da Oracle, e tipo, o meu pessoal não é da versão comercial, né? Eu pego os dumps que eu recebo de produção e eles são diferentes, né? E aí eu mostrei ontem, né, no post, como extrair o frame graph. Fiz um post dizendo assim, dá pra fazer isso em produção. Você pode ter um negócio no Jenkins lá que ele roda ali, ó, me mede como é que tá o uso da CPU aí nos próximos 10 minutos. Você pode fazer essa produção sem muito impacto, né? Sem mudar a produção. Então, assim, dá para fazer isso mesmo que você use Kubernetes, qualquer coisa que seja. Então é bem interessante lá, dá uma olhada no post, se quiser comenta, compartilha comigo alguma informação, né? Mas assim, quando a gente pensa em performance, a primeira coisa que a gente tem que ter é uma métrica. Tipo, não dá para tirar, eu preciso otimizar da bunda, assim, não dá. Assim, a primeira, tanto que o bom gerente ele vai dizer assim, tá, você precisa disso por quê? Porque uma das coisas que eu assim, no começo eu era muito imaturo nisso. Era assim, eu quero mudar o software, eu quero mexer em tal coisa, eu quero mexer em tal coisa, eu quero mexer em tal coisa. Hoje, assim, eu ainda tenho esse ímpeto, mas assim, eu já controlo assim, mas por que eu vou mexer em tal coisa? Tal coisa tá funcionando, cara. Se eu mexer lá e der problema, a culpa é minha. E se a culpa for minha, tipo, eu tenho que ter uma justificativa muito boa para mexer lá para que não se der algum problema de produção, eu tenha justificativa. Olha, eu precisei mexer nisso por causa disso, disso, disso. Então, o risco de dar um problema tem que valer dado o ganho que a gente vai ter, né? E aí você tem que explicar o ganho, né? No caso, o que eu estou fazendo hoje em dia é uma reclamação do cliente. O cliente olha e fala assim, olha, eu estou com lag muito alto, a minha aplicação precisa ser mais, processar mais recorde por segundo, né? E aí a gente está mudando a forma como a aplicação funciona por dentro, né? Sem mudar o comportamento dela externa. Tanto que eu estava falando com o meu chefe agora sobre backward compatibility, né? Eu tenho alguns testes de regressão falhando, eu quero saber por que estão falhando, porque é alguma funcionalidade que não foram testadas em teste unitário. Então, estou trazendo isso para teste unitário, para que se eu mexer nesse código eu vejo, né? Mas eu tenho que saber que funcionalidade é essa. Ou talvez isso nem seja uma funcionalidade, seja
Isso acontece muito em todo software, né? Se você tem um comportamento no software que ele é indesejado e o cliente usa, ele é uma funcionalidade. Não importa se aquilo daí está reportado ou não, na documentação ou não, se o cliente usa. E tem até um nome para isso, tipo, que é efeito colateral, sei lá, tipo, tinha um nome nessa funcionalidade, mas assim, é uma funcionalidade que você não tem mapeada, você nem sabe, às vezes, o seu cliente usa e tem que fazer aquele comportamento. Ou uma exception que é lançada e, tipo, se é uma biblioteca, uma exception que é lançada, eu não posso deixar de lançar aquela exception que vai quebrar algum código, né? Mas assim, tem que manter, né? E a primeira coisa que a gente tem que saber é métricas. É? E aí o que o Mister perguntou lá na live, qual que era a diferença entre profiling e métrica, né? Então, e observabilidade. Então, vamos entrar nesse fundo, né? A primeira vez que eu tive contato com esse termo observabilidade foi num livreto chamado Microserviços em Produção. Deixa eu dar uma olhada ali, tipo, até... não tá ali. É um livreto bem pequenininho, assim, tipo, quem quiser ler, lê, quem não quiser, não lê, tipo. Ele não acrescenta muito hoje em dia, na época ele acrescentou, né? Microserviços prontos para a produção, deixa eu ver até o nome, né? Dele, microserviços prontos para a produção. Tem PDF aqui, ó. Ele é um livro muito antigo, eu tenho ele há mais de 10 anos. Microserviços prontos para a produção. Da Susan Fowler. Ela trabalhava no Uber na época, né? É um livreto que ele trata, assim, tipo, basicamente, não sei, uns 7, 8 eixos, assim, tudo que você deve saber quando vai botar microserviços. E era uma época que o microserviços era muito cru. Eu comprei ele, eu li ele em 19, né? Ele foi lançado em 17, né? Então, nessa época, isso é publicação em português, né? Deve ser a publicação original também, 17. Eu comprei ele em 19, né? Então, nessa época, por incrível que pareça, ainda era muito cru. Se usava microserviços há bastante tempo, mas ainda era muito cru o conhecimento, né? E ele fala, assim, vários eixos, e aí a observabilidade é uma. Acho que foi a primeira vez que eu li esse texto, foi por causa desse livro. Depois eu li o livro, né? Foi interessante que depois eu li o livro. Mas a observabilidade é o quê? É você fazer. A observabilidade ele é uma funcionalidade do seu software, do seu sistema. Não vou falar do seu software, do seu sistema. Onde o que você faz? Você pega e você potencializa o seu software a te dar métricas que você consegue olhar para ele. Então você consegue observar para o seu software, você consegue olhar como ele quer em produção. E tipo, qual a métrica importante de observabilidade? Eu diria, tipo, saber, cara, qual que é o uso de CPU e memória, o básico, né? Tipo, log, né? Tipo, tem que saber, você tem que ter alguma coleta de log ali, e aí sempre saber que, tipo, se o serviço está em produção, eu não vou botar log de debug, porque log é custoso, né? Eu posso até falar algum momento de log, se é que eu já falei, né? Tipo, a log é uma coisa que impacta muito a performance e às vezes a pessoa não olha, né? Muitas vezes eu faço minhas sessões de profiling, eu já vou falar de profiling, qual que é a diferença de observabilidade. Eu faço minhas sessões de profiling. Aí quando eu chego lá, eu olho lá como se eu fosse olhar assim, tipo, o método que mais tem uso é o String Builder, né? E aí, para quem não sabe, String Builder é quando você faz a concatenação de string, né? Você está criando o String Builder aí, você está falando do String Builder, você cria um monte de memória, você serializa um monte de coisa, e isso é CPU, né? E, cara, dá errado, dá errado. Por isso, assim, quando a gente faz uma linha de log na aplicação, né? Só se for warning ou erro, você pode chamar método. Nunca chame um método. Nunca faça um toString ou nada. Nunca, nunca. Sempre deixe pro Simple Log Facade4j, SLF4j, chamar esse cara, né? E aí, por quê? Porque se você desabilitar debug, não vai ter impacto nenhum aqui dali. Ele vai chamar um método vazio que o JIT provavelmente vai remover aquele cara ali em algum momento e vai ter zero impacto na performance do sistema, né? E aí a galera faz log de debug, tá desabilitado, e tem um impacto gigantesco naquilo ali, na performance, né? Então você tem que ver a performance. Então assim, o seu sistema, de alguma forma, tem que ter algum sistema que ele exibe métricas. E aí a galera usa o Prometheus lá, né? Pra quem usa Java, assim, fala assim, pô, eu quero usar o Prometheus, como é que eu faço? De maneira fácil. Se você usa Kubernetes lá, tem um carinha chamado JMX Exporter. Com o JMX Export, você não adiciona nenhuma dependência no seu projeto. O que você faz? Você pega o seu projeto, lá o seu jar, a sua imagem Docker, e bota lá ele como um agente dentro do seu
do seu pod lá. E aí o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma porta HTTP, né? Vai ficar ouvindo aquela porta, e toda vez que que alguém fizer uma requisição naquela porta, ele vai coletar as métricas por JMX e vai exportar as métricas pro Prometheus. E aí no Prometheus você vai lá no Kibana, lá no, sei lá, tipo, e faz uns dashboards interessantes. Então você vê lá, a gente faz isso aí, tipo, quer dizer, a gente não, né? Porque eu sei que a empresa faz, né? O meu time a gente tem só dashboards para teste de performance, né? Porque a gente faz o framework, então a gente faz teste de performance, e tem um dashboard que a gente vai lá, uso de memória, CPU, o lag do nosso Kafka, né? Eu estava até adicionando algumas métricas agora, né? O número de recordes processados por segundo, então a gente tem todas essas métricas que a gente consegue olhar para a aplicação lá em execução e conseguir entender o que ela está fazendo, né? Porque a gente não coleta até log, porque a gente faz teste de performance. Então, se eu precisar do log, talvez eu colete ali o log. Mas, tipo, seria interessante aí você coletar o log e ver, né? Mas, cara, eu uso cloud lá, não sei o quê. Então, cara, dá uma olhada lá, vê o que o seu cloud oferece. O seu cloud vai ter alguma coisa de métrica lá, o AWS deve ter, Azure deve ter, do Google deve ter, eu não sei. Eu sinceramente, assim, eu sou cloud agnóstico, né? Tipo, não que eu defenda isso, porque assim, eu sei que as empresas, elas são dependentes de cloud e você tem que ter muito cuidado, porque eu tava vendo uma notícia lá, não sei quem que era a pessoa, mas a pessoa falou que a União Europeia não pode depender do cloud americano, dadas as últimas notícias, né? Mas assim, a União Europeia está ciente que, tipo, olha, temos um problema de depender de cloud americana, dado algumas regulamentações que os Estados Unidos está fazendo lá, né? Mas, assim, observabilidade é isso, né? Já eu tô em 12 minutos, eu não falei de profiling, né? Profiling é diferente de observabilidade, porque observabilidade é a funcionalidade do software que você expõe. Profiling é quando você vai na aplicação e você decide olhar para a aplicação, e eu quero olhar especificamente, basicamente, uso de CPU e memória, né? Eu mostrei ali como se usa CPU na live de sexta, né? Talvez em algum momento faça de memória, para ver, identificar o que? Se tem memory leak, como é que eu estou usando muita memória. Profile de memória é bem mais complicado, é bem mais difícil, e em muitos casos não precisa, assim, as aplicações não criam grandes não tem muito. É muito raro uma aplicação ter problema de memória. Assim, muito raro não. Às vezes o cara cria uma lista lá e. Eu mesmo tive dificuldade de tentar emular um memory leak lá e observar, até porque eu dependeria de escolher a JVM, porque algumas JVMs não provê a árvore, né? Porque para fazer profile de memória você tem que entender como é que funciona a memória da JVM, né? Tipo, eu até expliquei na live de sexta, né? Eu falei do que é o Eden, o S0, o S1. E o old, né? Acho que é essas quatro posições de memória da. E o MetSpace, né? Eu falei o que era cada um, se tem algum momento lá, deve ter sido rápido, né? Mas a gente tem que saber como funciona a memória da JVM, saber assim que, tipo, se a JVM vai em algum momento parar, vai olhar. Parar não, hoje em dia não para mais. Eu não lembro, não sei como é que faz os novos garbage collector, mas eles não param mais. Antigamente eles paravam, varriam a memória e jogavam fora tudo que não estava linkado na stack, né? E aí você tem que saber o que é stack e o que é heap, né? Porque quando você aloca um objeto, você aloca na heap. Eu acho que eu falo disso nos meus vídeos Java 1. Você aloca Java 101, Java 101, né? Eu aloco na heap, né? Então, a stack é onde tem minhas threads. As threads estão rodando aqui. Tudo que ele não acha um link com a heap, na verdade ele vai à memória, ele olha tudo que está na heap que não está linkado na memória e aí joga fora, né? E às vezes você está lá pegando um objeto, criando ele, referenciando algum lugar ali, em algum lugar lá, ou no MetSpace, né? Às vezes você cria alguma coisa estática lá Isso acontece bastante, né? Eu lembro que o JDBC tinha antigamente o JDBC tinha um link de memória, até no Java 8 ainda tinha. Eu lembro que era um negócio clássico, que deve ter resolvido em algum momento, não sei. Que você tinha que dar um resistor lá se você ficava. Mas isso provavelmente em container não deve acontecer, não. Isso em container não deve acontecer. Mas tinha esses links de memória, né? Então, assim, nesse vídeo aqui, falei por 15 minutos aí, que eu falei? Eu falei que é observabilidade, né? Que a observabilidade é uma funcionalidade do seu software. O seu software, de algum jeito, ele vai ter que expor essas métricas, né?
E aí eu falei que você pode usar o JMX Exporter caso você use no, no Kubernetes, que essas métricas você tem que estar olhando para ela de alguma forma, né? Você tem que olhar. E aí, assim, a maneira de olhar isso, muitas vezes a gente usa JMX Exporter com Prometheus. E aí, até porque o JMX Exporter, o Prometheus meio que é uma. Não sei se assim, pra gente, no nosso software, a gente considera que ele é uma interface, e aí quem quiser consumir, que consuma nessa interface, né? E diferenciei de profile. Profile é quando você vai lá e que se você quiser saber como faz o profiling numa aplicação, dá uma olhada no meu vídeo de sexta que eu fiz lá. E eu espero ter te ajudado com alguma coisa aí, pelo menos conhecer um pouquinho mais de Java, essa plataforma interessante, que muita gente fala mal sem saber, né? Mas assim, Java paga meus boletos aí há 20 anos. Há 20 anos que eu trabalho com Java, né? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Meu cafezinho ainda tem aqui, ó. Tá quente ainda. Não, tá quente, mas tá delicioso. Valeu, bom dia pra você e vamos que vamos.